Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Permito. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo e neste vídeo vamos falar sobre o final de Next Dimension, que foi oficialmente anunciado, e também se isso significará o final de Cavaleiros do Zodíaco como conhecemos para sempre. Agora chega de sentimentalismo! Acho que hoje em dia todos vocês já conhecem ou pelo menos ouviram falar da continuação canônica de Cavaleiros do Zodíaco, que é o mangá Saint Seiya Next Dimension, escrito pelo próprio autor original, o mestre Masami Kurumada. Mas vamos dar uma breve resumida, só para quem não está por dentro ou não lembra. Saori e os Cavaleiros de Bronze retornam ao passado com a ajuda do deus do tempo, Cronos, para tentar destruir a espada de Hades e assim remover a maldição que mantém Seiya imóvel desde a última batalha da série clássica. Nesse meio tempo conhecemos o Pégaso da era passada, tema que é o mesmo, entre muitas aspas, que o de Lost Canvas, porém de uma realidade totalmente diferente. Inclusive o hospedeiro de Hades aqui também se chama Alone e a Athena Sasha. Isso porque o projeto inicial era que Lost Canvas e Next Dimension fossem visões paralelas de uma mesma época. Mas com o tempo os roteiros se afastaram absurdamente, restando só o nome de alguns personagens e o tempo em que a história se passa em comum. Uma das mudanças que mais vale salientar é que em Next Dimension nos é revelado que existia um 13º Cavaleiro de Ouro que foi banido no passado e sua constelação passou a representar uma armadura de prata, que inclusive é usada por China lá na série clássica, a armadura de Ofiuco, ou como ficou mais popularmente conhecida aqui no Brasil, Serpentário. Na verdade, a dublagem brasileira chamava de Cobra, o que vai gerar uma bela de uma confusão caso façam um anime e ele seja dublado em português. Enfim, o fato é que foi anunciado no site oficial de Masami Kurumada que a próxima temporada de Next Dimension será a última de todas, tendo 16 capítulos ao todo. Para você que fica caindo em conversinha mole aí de YouTube, o japonês está com 69 anos nas costas e está trabalhando com uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Ele não para! Nunca! Foram mostrados até os números de páginas dos capítulos: 105 com 22 páginas, 107 com 18 páginas e 118 com 25. Ou seja, não é qualquer coisa não, porque tá na média de páginas que ele costuma fazer mesmo. O que significa que provavelmente ele não correu com a história só para terminar. O popular rushou. Ele só deixou acumular os capítulos para fechar a história com chave de ouro. O que, convenhamos, já estava mais do que na hora. Afinal de contas, Next Dimension é publicado desde 2006. 16 anos que estamos aguardando pelo retorno do Seiya. O menino já deve estar com a bunda até dormente de ficar sentado naquela cadeira de rodas. Claro, isso acontece porque o Kurumada-san tem outras obras para trabalhar e ele acaba dividindo o tempo dele entre elas. O que não significa para os mais esperados que ele goste mais de uma ou da outra. O cara definitivamente não é o mangaka mais produtivo do mundo, mas com quase 70 anos e várias obras de sucesso lançadas, se ele ainda escreve alguma coisa é porque gosta. Porque provavelmente ele deve ter mais dinheiro do que eu e todo mundo que está assistindo esse vídeo junto. Agora vamos refletir um pouco sobre o que o fim de Next Dimension pode significar. Nos últimos capítulos já estávamos tendo sinais de que o final da história se aproximava, com o embate entre Pégaso e Serpentário e a revelação do que aconteceu com a Athena do passado. Além disso, o 13º Cavaleiro de Ouro está quase alcançando Saori. Então, é possível que tenhamos uma coisa não muito comum em Cavaleiros do Zodíaco, que seria uma batalha entre vários cavaleiros, já que Yoga, Shiryu e Shun tentarão proteger Athena, enquanto Serpentário e talvez Doku, Ikki e a torcida do Corinthians tentarão matá-la. Analisando as imagens divulgadas ontem, temos os olhos de Odisseus, aparentemente possuídos por Asclépio, o que pode indicar que ele venha a finalmente se converter totalmente no lendário 13º Cavaleiro, e dá pra ver também um pezinho no canto ali
de algum dos Cavaleiros de Bronze. Poderia ser o tema, mas como ele saiu para proteger a Sasha, eu chutaria que esse é o Yoga que estaria tentando enfrentar o Serpentário. Porém, considerando uma última imagem divulgada, podemos ver que Tema ainda terá alguma cena junto a Odysseus, e talvez até com Asclepio. Sendo assim, pode ser que nessa cena seja o pé do Pégaso mesmo, e talvez como último esforço Odysseus tenha usado o báculo para teletransportar Tema para próximo aonde Sasha está, já que as imagens também mostram que os espectros já chegaram lá para tentar assassiná-la. Parece que teremos uma luta inédita de Pégaso contra Papillon, que quase aconteceu no anime, já que Seiya estava na casa de Ares quando o Mio aparece, mas como no mangá não teve nada disso, pode ser até uma referência de Kurumada aos ovos de Hades Santuário. Uma espécie de fanservice para finalmente sabermos o que poderia ter acontecido se Seiya tivesse enfrentado Mio no lugar de Mude Ares. Ou pode ser só coincidência também, claro. De qualquer forma, vemos que aparentemente Papillon não se garante na porrada, porque parece ter levado uma pancada de soldadinho junto com ele. Dos outros recortes de imagens não dá pra ver muita coisa, só que a pele do Odysseus mudou e agora está branca, fazendo ele ficar ainda mais parecido com o Orochimaru de Naruto. Já dá pra ver que ele vai usar o báculo também. Eu ainda acho que essa esfera vermelha tem alguma coisa a ver com aquela gema do dragão que ficava no cajado do Doku, como eu já comentei aqui nos vídeos da época de lançamento desses capítulos. Caso contrário, não faria sentido terem apresentado esse elemento novo para nós só para atualizar a tatuagem do Shiryu. Pode ser outra coisa também, mas como estamos chegando ao fim da história, eu não acredito que ele vá guardar isso para uma possível continuação, e sim que iremos descobrir a finalidade verdadeira dela ainda nessa batalha. Apesar de 16 capítulos significarem coisa pra caramba, ainda acho que a história acabará deixando pontas em aberto, como Toma, os Anjos, Artemis, as Satélites, Cronos e o Olimpo. O mais provável é que a história se encerre com o retorno de Seiya e acabe com algum cliffhanger, também conhecido como gancho, para uma próxima saga. Basta saber se o Kurumada-san vai querer continuar uma nova história agora com 70 anos de idade nas costas, levando em consideração que Next Dimension levou 16 anos e os personagens visualmente são os mesmos do clássico com cabecinha trocada. Ou seja, ele não teve que criar novos designs de armaduras nem nada mais complexo para eles, porque os Cavaleiros de Ouro usam as mesmas armaduras do clássico e os espectros também. Fora Serpentário, Taça, Toma e mais alguns gatos pingados, ele conseguiu reaproveitar bastante coisa que já existia para contar essa história. E ao menos que ele faça uma coisa mais simples e corrida para contar uma nova série, é bem improvável que ele encare mais 10 ou 20 anos para poder concluir essa história. A notícia boa é que com uma história fechada de Next Dimension, com um arco completo focado na recuperação de Seiya e na batalha contra Asclepio, podemos sonhar com um anime adaptando esse mangá sem a necessidade de fillers, hiatos ou qualquer coisa do tipo. Daria para lançar em temporadas em algum streaming, como já está sendo feito com a série Reboot, ou mesmo como foi feito com Soul of Gold. A má notícia é que pode ser o fim da história canônica de Cavaleiros do Zodíaco sem uma conclusão real. Sem, por exemplo, um embate contra um vilão definitivo que terminasse o ciclo de reencarnações de Athena e as Guerras Santas e desse um fechamento digno à história. Afinal, Hades foi derrotado, ok? Aparentemente ele era o maior inimigo de Athena até então, mas e o Poseidon? E os outros deuses? Se acabar em Next Dimension, a história vai deixar um gosto amargo de que terminou pela metade. Uma possibilidade seria Kurumada colocar Saint Seiya nas mãos de outro autor e dar apenas os direcionamentos na história. A exemplo de Akira Toriyama com o Toyotaro em Dragon Ball Super, coisa que eu já comentei várias vezes aqui no canal e metade do fandom já comentou também, ou quem sabe até mesmo entregar novamente nas mãos da Toei Animation para que a história fosse terminada em filmes, como era o plano lá com o prólogo do Cell antigamente. Mas, vendo as últimas coisas que a Toei tem feito com o Saint Seiya, eu prefiro sinceramente que não sigam por esse caminho, porque a chance de termos um final bem meia boca são enormes. Enfim, vamos aguardar para ver qual será o futuro de Saint Seiya. O fã de Cavaleiros do Zodíaco não tem
um segundo de paz. Sorte que a gente é brasileiro e já tá acostumado com isso. Deixe aí nos comentários o que vocês acham que irá acontecer, suas teorias sobre esse final de Next Dimension e sobre o futuro da franquia, que eu quero muito saber a opinião de vocês nesse clímax, não apenas da história de Next Dimension, mas também na história da franquia de Saint Seiya. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e, se possível, compartilhar esse vídeo, que ajuda demais. E se você quiser ajudar mais ainda, confere aí na descrição os links da nossa loja, o link de afiliados da Amazon, o Pix e o PicPay do canal. E se por um acaso você ainda não viu o último vídeo, clica aqui e confere que tá show demais. Valeu, até mais!